Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Fran, bem-vindos ao meu canal. Capítulo exibido em 25 de junho, novela Pantanal, versão 2022. Tadeu vai à fazenda dos Leôncios, né? Ele vai buscar as coisas dele, que ficou lá, e o Zé chama ele para conversar, mas o Tadeu diz que não quer conversa, que não quer ouvir nada, e diz ao pai que só quer fazer uma pergunta. Diz que lhe serviu a vida toda como peão. E Zé Leôncio rebate, diz que nunca deixou faltar nada. Mas o Tadeu continua e pergunta se o seu Zé Leôncio vai deixar o peão sair de mãos abanando. O Zé fica nervoso, né? Imagina só. Chama ele de moleque e pererê, parará, e diz que se ele sair, ele não volta mais. A Filó entra no meio, espana aquele cabaré danado, mas o Zé Leôncio diz, esse peão terá o que lhe é de direito. Vai lá pro escritório, né? E a Filó fica lá com o Tadeu. Isso foi na frente do Joventino, tava a Filó, tava o Zé Lucas também. E aí a Filó pede pro Tadeu para que ele tenha calma, né? Mas ele diz que já tá decidido e que ele vai embora sim e que ele vai morar com a Guta. Enquanto isso, lá no Rio de Janeiro, a Irma tá lá cozinhando com a dona Mariana, né? E ela sugere à dona Mariana que ela alugue a casa e vá morar lá no Pantanal, que assim ela não vai mais ter despesa nenhuma e ainda vai ter o dinheiro do aluguel, né? E a Mariana diz que ela tá ficando louca, que ela jamais faria isso. No cair do sol, Trindade tá lá no Pantanal tocando a viola dele pensando na princesa, né? E enquanto isso ela tá lá no Rio de Janeiro, num barzinho esperando o Gustavo, né? Eles vão se encontrar depois de tanto tempo, né? Isso o Gustavo chega, né? E eles, aquela alegria toda de se reencontrar, né? E já sentam lá numa mesinha reservada e já começam a contar as novidades e tal. Gustavo conta pra ela que ele tá assim com a Nayara e que tá feliz da vida e pererê e parará. E enquanto isso, lá no Pantanal, Zé Leôncio está inconformado, né? E ele tá lá bebendo a cachaçinha dele e conversando com os meninos dele, né? Com o Zé Lucas e o Joventino. Ele tá inconformado com a história do Tadeu. Ele ainda não engoliu a história do Tadeu ter saído de casa para ficar com a Guta, né? E aí o Tadeu tá lá na fazenda dos Tenórios, né? Ele tá todo mundo sentado à mesa e tal. E o Tadeu fala pra nova família dele, né? Que pediu todo o dinheiro que o Zé Leôncio lhe devia. E o Tenório já pergunta quanto é que deu, né? Mas o Tadeu falou que tá tão nervoso, né? Que ele nem contou. Ele disse que nem contou ainda. E aí pede licença e sai da mesa, deixa o pessoal lá sozinho. Já é tantas da madrugada, lá no Rio de Janeiro, a Irma volta para casa e encontra a Mariana esperando ela no sofá, né? A Mariana tá lá cochilando no sofá e a Irma chega e vê a mãe lá e já vai e fala, nossa, por que me esperou, né? Até essa hora, vamos deitar, vamos dormir, já é tarde e tal. E a Mariana diz que esperou para relembrar o tempo quando ela ainda vivia lá, né? Quando ainda viviam todos juntos na casa. Tá meio nostálgica, né? A coroa. Aí pela manhã, lá no Pantanal, o Jove toma café sozinho. A Filó faz companhia para ele, mas tá com o olhar perdido, né? Distante, né? Pensando no Tadeu, né? E o Jove tenta conversar com ela. Diz que vai dar tudo certo, né? Fica dando força para ela. E ela diz que o Tadeu é muito teimoso, que o Tadeu não vai voltar para casa. E o Jove pede que ela tenha paciência. Isso ela pergunta dele. Ela fala, e você, não vai atrás da Juma? Ele responde que não, que ele vai esperar ela vir atrás dele. Que se ela gosta dele realmente, ela vai vir. E a Filó diz que se fosse ele, não confiava muito nisso não, porque às vezes o sentimento é traiçoeiro. Enquanto o Jove tá jogando conversa fora com a Filó, o Zé Lucas, né, o novo fura-olho da novela, ele chega lá na tapera, ele vai lá e a Juma já recebe ele com a cara de poucos amigos, né? E ele diz que só passou para vê-la. E ela responde, tá visto, pode ir embora. E aí ele diz, não mesmo, sem antes saber como é que você tá. E ela responde para ele, eu tô bem, e o Joventino? E aí ele já aproveita, né, pra falar do irmão, né? Ele diz, o mano tá lá, enfiado nos livros dos negócios, que é só nisso que ele pensa agora. E ele diz que não vem atrás de você, não. Se você quiser, você tem que ir atrás dele.
E ela responde: pois mande ele esperar sentado. Zé Lucas aproveita e diz: eu não, eu quero que você fique aqui, eu não quero que você volte para ele, não. A Juma reforça: eu gosto é dele. Mas diz: gosta? E por que você tá aqui e ele tá lá? Ela fica sem resposta e manda ele embora, né? Manda ele embora, diz que vai caçar. Ele se oferece para ir junto, ela diz que não, que ela vai sozinha, que ele volte para casa dele. Aí, enquanto isso, lá na casa dos Tenórios, a Zefa abre os olhos do Tadeu, né? O Tadeu tá lá tomando cafezinho dele, que só ele acorda cedo, né, na casa. E a Zefa fala para ele que ali ninguém gosta dele, que a Guta gosta de outro. Tenório tá de olho nos boi do pai dele e que ali é um ninho de cobras. Nisso o Tenório chega, né? Ela se afasta e o Tenório já senta e já quer saber sobre o dinheiro que o Tadeu recebeu. O Tadeu conta que o pai dele deserdou ele, diz que só recebeu aquele dinheiro e pronto. E que o pai ainda disse que nem uma novilha ele terá direito. Tenório já fica coçando a cabeça, né? Aí lá em São Paulo, o Gustavo tá tomando o café da manhã dele e aí começa a contar pra Nayara sobre o encontro com a Irma e tal, e percebe que ela não tá muito aí pro que ele tá falando, né? Tá só lá na tela do celular. E aí ele senta perto dela, pergunta se tá tudo bem, e aí ela diz que recebeu uma proposta de emprego, só que é um emprego com as redes sociais, e que ela tá um pouco com medo de aceitar e voltar para aquela vida que ela tinha antes, que ela não quer. E aí ele diz que não, ele dá força para ela, ele diz que ela vá até a empresa para ver qual a proposta da empresa e que vai dar tudo certo. O Tenório tá lá, né, pensativo depois da conversa que teve com o Tadeu, né? Ele diz a Maria que talvez o Tadeu não seja o peãozinho de bosta que ele pensa que era, hein? Enquanto isso, lá no Rio de Janeiro, né, a Mariana comenta com o Zaqueu que esperou a Irma voltar do encontro com o Gustavo porque achou que ela ia chegar arrasada, né, depois que soubesse que o Gustavo tava com a Nayara. Mas que não, que ela chegou super plena, né, e aí nisso a Irma chega e ouve a conversa, né, e chega toda feliz e tal, e o Zaqueu já vai logo e pergunta logo para ela, né, sobre os amores do Pantanal. E ela diz que os amores não vão para frente, porque a dona Mariana não quer ir pro Pantanal. Aí lá na fazenda dos Leôncios, né, continua o mesmo clima de velório, né, tá lá a Filó, o Joventino, o Zé Lucas e o Zé Leôncio, né, eles estão lá sentados, né, e o Zé Leôncio está tentando conversar com a Filó, dizendo que Tadeu que tá errado e pererê parará, e o Zé Lucas toma a frente de tudo e diz que acha que o pai foi muito rude com o Tadeu, né? E aí joga pra ele, né? Quem é que nunca cometeu um erro por amor? E aí a Filó concorda com o Zé Lucas e sai, né? Deixa todo mundo lá, deixa o Zé Leôncio lá de orelha em pé, né? Porque agora ele tá naquela, né? Tá errado ou não tá? E lá, lá na casa do seu Tenório, o Tenório continua apertando o Tadeu, né? Em relação ao dinheiro, né? Ele quer que o Tadeu vá atrás de mais coisas do pai, né? Pois ele não acha certo o que o pai deu a ele, né? Que se fosse ele, ia lá buscar bois e terras. É isso que ele quer, né? Nisso a Zefa entra na conversa, diz que não acha certo o que estão fazendo com o Tadeu. E aí a Maria, a Guta, todo mundo fica espantado ali com a Zefa, né? Com a ousadia, né, da Zefa. E o Tenório a manda ir pro lugar dela e ela continua falando do Tadeu, diz que estão fazendo ele de trouxa. E aí o Tenório se enfesa e manda ela arrumar as coisas e ir embora dali. E aí ela, enfesada, ela tira o avental e diz que vai embora mesmo, que esse é o melhor que ela faz. E aí ela sai tirando o avental e para na porta, volta e diz: mas antes eu preciso dizer umas verdades aqui. E aí a dona Maria já corre e grita: não, 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 Tenório, você não vai mandar ela embora, não. Ela me ajuda e muito. Essa menina aqui, ela é muito boa, a gente nunca vai achar outra igual a ela. Ela fica. E aí o Tenório aceita, né? Fica meio confuso com a situação ali, mas aceita que a Zefa fica. E mais aí ele pergunta, né? Ô Zefa, o que você ia falar? Que verdade você ia falar? Ela: não, não, seu Tenório, deixa isso pra lá, tá tudo certo. Enquanto isso, lá em São Paulo, o Marcelo tá pelos cantos, né? E
A Zuleika quer saber dele, chega para ele e pergunta o que tá acontecendo, que ele tá tão diferente, né? E ele diz que a verdade sempre aparece. E diz para ela que ele já sabe o porquê que o pai mantém eles tão afastados do Pantanal. Que ele sabe que é por causa da Guta. Aí a Zuleika fica, né, meio perdida assim, né? Como que ele descobriu, né, sobre a Guta. É isso aí, pessoal. Para quem gostou, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos. Não seja coração peludo, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Valeu!